todos bem-vindos a mais um culto de ensino da Palavra de Deus. O culto de ensino do Ministério Apostólico de Frente com a Verdade, que mais uma terça-feira está aqui para poder te abençoar com a Palavra de Deus que é poderosa, amém? Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho nós iremos orar e iniciar o nosso culto, nosso ensino, a transmissão da Palavra de Deus para o seu coração, amém? Eu vou aguardar os amados irmãos irem se conectando para que a gente possa estar conversando com os irmãos, que a gente possa estar saudando os irmãos, para que juntos nós possamos iniciar este culto e o ensino da palavra, amém? Você que já está conectado, você que já está aí online, seja bem-vindo, graça e paz, que Deus te abençoe nesta noite poderosamente, amém? Mário, graça e paz, querido, Deus abençoe sua vida aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Daqui a pouquinho nós já iniciamos fazendo uma oração e o estudo da palavra, amém? Você que está aí pode pegar a sua Bíblia, nós vamos dar sequência ao livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos com o capítulo de número 6, onde eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao nosso coração, amém? Daqui a pouquinho então nós iniciamos, enquanto isso eu vou saudando os irmãos, vou cumprimentando os irmãos que estiverem conectados aí, amém? E se você puder, abra uma sala de vídeo através do seu Facebook, porque assim essa palavra ela poderá chegar a muito mais pessoas, atingir o coração de muitas mais pessoas, amém? Luiz Neide Belmiro Braga, que Deus te abençoe, meu querido, seja bem-vindo, e que essa palavra desta noite ela possa alimentar o teu coração, edificar a tua fé, amém? Permaneça aí, daqui a pouquinho nós vamos iniciar, em nome do Senhor Jesus, amém? Estaremos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso 1 adiante. Estamos dando sequência a um estudo que nós iniciamos lá atrás, lá em janeiro, né? E a cada terça a gente vem crescendo com Deus, a gente vem crescendo em Deus, a gente vem aprendendo com Deus, sem correria, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Por quê, pastor? Porque nós entendemos que mais importante do que a velocidade na qual nós estamos caminhando é a direção pela qual nós estamos indo, amém? Então nós entendemos que hoje existe essa necessidade de nós estudarmos a história da igreja para então vivermos a realidade da igreja dos dias de hoje, amém? Então nós estamos lendo o livro de Atos, estudando ele, se aprofundando nele, porque nós acreditamos que este é o modelo que Deus deixou para nós, amém? Este é a igreja que Cristo fundou aqui na terra. Cristo não veio fundar uma religião, né? Cristo não veio fazer mais uma religião, não. Cristo ele veio estabelecer o reino através da igreja dele. Então nós estamos aqui para manifestar o Pai, assim como Cristo manifestou, para estabelecer o reino, assim como Cristo estabeleceu, e para promover a justiça, assim como Cristo promoveu, amém? Por isso que somos chamados discípulos de Jesus, ou Cristos, né? E nós estamos aqui para fazer o que Cristo nos ensinou. Anderson, graça e paz, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Lídia, seja bem-vinda, graça e paz, Deus te abençoe. Cícera, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Regina, seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoe sua vida, amém? Graça e paz. Daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos iniciar o estudo. E você que está chegando agora, vai aí, corre, pega a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, onde nós vamos dar sequência ao estudo que a gente vem fazendo, amém? Daqui a pouquinho a gente já começa, a gente já inicia com uma oração e com o nosso estudo. Glória a Deus. Aleluias. Márcio, graça e paz, meu querido, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, aleluias. João Paulo de Sobragi, que Deus te abençoe, meu querido, estou te vendo daqui, né? Permaneça aí conosco, eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração, amém? Dá um abraço a todo mundo aí, feliz por tê-los aqui conosco aqui nesta noite.
Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, onde nós vamos dar sequência ao nosso estudo, amém? Só mais um pouquinho a gente já ora e a gente já inicia esse estudo, que eu tenho certeza que vai alimentar o nosso coração, vai edificar a nossa fé. Você que está aí, que puder, abra uma sala de vídeo, compartilhe essa live, para que essa palavra ela possa chegar em mais pessoas, amém? Entre também na nossa página que está no Facebook, que é Ministério Apostólico de Frente com a Verdade. Entre no nosso Instagram, né, que está lá, Ministério Apostólico de Frente com a Verdade. Temos um grupo dentro do Facebook também, Ministério Apostólico de Frente com a Verdade. Entre lá, participe, vá nos seguindo. Temos também o nosso YouTube, né, o nosso canal lá no YouTube. Se inscreva lá, lá tem mais vídeos para que você possa acessar aos conteúdos. Até porque em breve, né, nós não estaremos mais transmitindo pelo Facebook, mas sim através do canal do YouTube. Mas por hora permaneceremos através da ferramenta do Facebook, até que nós estejamos já bem estruturados para poder transmitir através do YouTube, amém? Mas já vai entrando, faça sua inscrição lá, vá nos seguindo através das nossas redes sociais, para que você possa estar por dentro de tudo que está acontecendo, de tudo que nós estamos fazendo, amém? Regina, boa, a Regina abriu aí uma sala de vídeo, então convide seus amigos. Quinta-feira agora, às 20 horas, vamos ter mais uma live com a palavra de fé, uma palavra que vai edificar a nossa vida. A palavra de quinta, ela é sequência da palavra que nós ministramos domingo, amém? Então, chama a sua família, convide seus familiares, promova um café, promova um momento de comunhão, coloque eles na sala, senta com eles, deixa eles ouvir, deixa Deus falar no coração deles, amém? Eu tenho certeza que essa palavra, que será a continuação da palavra de domingo, ela vai impactar muitas pessoas. Então já te convido desde já, quinta-feira às 20 horas, palavra de fé, aqui através do nosso Facebook. Eu tenho certeza que ela vai te alimentar poderosamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar então, onde você estiver aí. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, graça nós te damos por mais uma vez permitir que estejamos aqui diante do Senhor, meu Pai, diante da tua presença, para aprendermos mais com o Senhor e do Senhor, através do teu Espírito, Pai. Que o Senhor fale em nossos corações, que o Senhor entre em nossas casas, entre em nossas vidas, que o Senhor nos ensine, nos exorte, nos console e que o Senhor nos edifique, ó Pai. Que a Tua palavra nos alimente e nos fortaleça, para que possamos caminhar em meio aos dias difíceis que estamos vivendo, para que não venhamos desanimar, mas acreditar que dias melhores estão por vir, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o Teu propósito. Toma este momento em Tuas mãos, toma as nossas vidas, cada vida que está aqui agora conectada conosco online, cada vida que depois, meu Pai, estará assistindo, não sei em qual momento, mas seja o momento em que estiver assistindo, que a Tua presença seja real aonde ela estiver, e que o Senhor fale ao coração desta pessoa, como o Senhor falará aos nossos corações neste momento. Então, estamos aqui para ouvir o Senhor falar, ouvir o Senhor nos ensinar, porque somos discípulos. Somos filhos, e discípulo ouve a voz do seu discipulador, a voz do teu mestre. Filhos, ouve a voz do teu Pai. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso discipulador, o Senhor é o nosso Pai. Fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Cumprimentar mais alguns irmãos que eu estou vendo que chegaram aqui agora. Presbítero William Félix, Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. Estou vendo alguns rostinhos aqui, Diaconisa Aparecida, que Deus te abençoe, amém? Miriam de Belmiro Braga, que Deus te abençoe, minha querida. Glória a Deus, amém? Irmãos, você que está chegando agora, eu não consigo ver
todos que estão aqui conectados, mas sejam todos bem-vindos, amém? Ao nosso culto de ensino bíblico. Nós vamos dar continuidade ao ensino que a gente vem aplicando todas as terças-feiras, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, amém? Semana passada nós encerramos o capítulo de número 5, foi muito forte, foi muito poderoso, grandes ensinamentos Deus nos deu, Deus nos trouxe grandes revelações e agora vamos caminhar, amém? Porque Deus nos chamou para caminhar, para andar, não é para pararmos, não é para desistirmos, é para caminharmos dentro daquilo que Deus tem, dentro daquilo que Deus quer, amém? Então pega a sua Bíblia aí comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso 1, onde nós vamos estar iniciando a leitura e aplicação do ensino, amém? Então que seu coração esteja aberto, né? Deixe Deus falar, deixe Deus lançar a semente da verdade, para que ela frutifique dentro de você e gere frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, amém? Deixa Deus fazer a obra na sua vida, você que está aí nos assistindo, amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso 1, que começa dizendo assim para nós: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição ou a partição diária. Amém? Vamos voltar um pouco no capítulo 5, 4, 3, 2, 1, para entendermos o contexto e onde nós paramos. Amém? Nós estamos num ponto onde nós estamos falando de uma igreja que está em crescimento. A igreja de Atos é uma igreja que crescia. Ela crescia não somente em forma numérica, mas ela crescia de uma forma estruturada, ela crescia na maturidade, ela crescia no crescimento, e isso ia causando um crescimento de dentro para fora. Então essa igreja ela estava crescendo. E por que ela estava crescendo, pastor? Ela estava crescendo porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na oração. Então, se tinha uma coisa que essa igreja sabia fazer, era perseverar. Essa igreja era perseverante. Assim como eu e você nesses dias precisamos ser pessoas perseverantes, amém? Precisamos ser uma igreja que persevera, uma igreja que não se abate, uma igreja que não desiste, mas uma igreja que luta, uma igreja que está sempre avançando, porque crê naquilo que a palavra de Deus nos diz, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Quando nós falamos igreja, nós não falamos de um templo feito por mãos humanas, porque a Bíblia diz que não é ali que Deus habita. Quando nós falamos de igreja, eu estou me referindo a mim, eu estou me referindo a vós, a você que está me ouvindo, a você que está conectado, amém? Paulo ele fala, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Então todas as vezes que nós nos referimos à igreja, nós não estamos nos referindo a uma religião, a uma denominação, não. Nós estamos nos referindo a pessoas, homens e mulheres de Deus, homens que entenderam o seu chamado e que estão entregando a sua vida nas mãos de Deus e que estão caminhando com Deus, amém? Então essa era a realidade desta igreja. Homens e mulheres entenderam o seu chamado, se entregaram, se lançaram na presença do Senhor e por isso agora estavam crescendo, estavam se multiplicando. Amém? Porque o crescimento, ele é consequência de uma vida no Espírito. O crescimento é uma consequência de uma vida com Deus. Todo mundo que tem vida com Deus cresce, se desenvolve, aparece. Amém? Isso é uma consequência de uma vida com Deus, porque tudo que nasce em Deus, tudo que permanece em Deus, cresce, desenvolve. Amém, irmãos? Assim como Jesus veio de Deus, né? Ele cresceu, se desenvolveu até o ponto em que morreu. Assim como eu e você um dia vamos morrer, mas vamos morrer também em Deus, porque de onde nós viemos é para onde nós voltaremos. Amém? Glória a Deus. Então essa igreja estava vivendo este momento de crescimento. Só que percebe-se agora que no meio do crescimento começou a aparecer alguns desafios. Amém?
Ali agora os helenitas estão discutindo com os hebreus, o povo de Deus, porque as suas mulheres estavam ficando fora da distribuição diária. Todos os dias era distribuído os alimentos, os recursos que chegavam até os pés dos apóstolos. Quem tinha alguma herdade, alguma propriedade, vendia e depositava o dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos então faziam a repartição diária, para que não houvesse necessidade alguma no meio daquele povo. Porém, no meio do crescimento, acabou que algumas pessoas começaram a ficar esquecidas, não porque eles estavam fazendo acepção de pessoas, mas é porque todo crescimento traz consigo seus desafios. Amém? Então nós precisamos entender que para crescer eu preciso estar disposto a ter que enfrentar os conflitos do dia a dia. Porque faz parte do processo. Amém? Não existe crescimento sem conflito. Se eu quero crescer na minha vida, automaticamente eu vou ter que estar disposto a enfrentar alguns conflitos. Faz parte do processo, não tem como. Amém? Não tem como nós queremos fugir do conflito. Não tem como nós queremos viver uma vida sem conflito. O conflito faz parte da minha vida, o conflito faz parte da sua vida, o conflito faz parte do crescimento. Não existe crescimento sem conflitos. Então, se você está enfrentando conflitos, isso pode ser um bom indício de que você está crescendo, de que você está desenvolvendo. Portanto, não pare. Aprenda a lidar com os conflitos, vença os conflitos, porque eles estão ali para te moldar, eles estão ali para te preparar para algo muito maior que está por vir. Amém? Então, os apóstolos de Cristo, agora eles estão lidando com um conflito. Eles acabaram esquecendo de algumas pessoas na repartição diária. E aí eles viram que esse esquecimento não foi porque eles estavam escolhendo as pessoas. Porque o Deus a qual nós servimos não é um Deus que faz acepção de pessoas, amém? Ele não faz segregação. Da mesma forma que Ele me ama, Ele ama você que está me ouvindo. Independente do que você fez ou do que eu fiz, o amor de Deus não aumenta e não diminui. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, ou seja, Deus amou o mundo. Todas as pessoas que estão inclusas no planeta Terra são merecedoras do amor de Deus, porque Deus amou, a Bíblia diz que Deus amou, e nós nada fizemos para que Ele pudesse nos amar. Então o amor de Deus não está condicionado àquilo que eu e você podemos fazer para Ele, mas sim por aquilo que Ele já fez por nós, amém? Então eles não esqueceram porque estavam fazendo acepção de pessoas. Eles esqueceram porque o crescimento estava tão gigantesco, estava tão acelerado, que no meio do corre-corre, no meio do dia a dia, eles acabaram esquecendo, amém? Assim como muitas das vezes eu e você na correria do dia a dia, nós acabamos esquecendo de uma pessoa, de outra, e não porque nós queremos, e não porque nós estamos isolando, mas porque acabamos esquecendo. Nós somos seres humanos, errar faz parte, mas reconhecer o erro e corrigir o erro também faz parte de nós aprendermos isso e lidarmos com isso e fazermos isso para que as coisas mudem, amém? Então, agora eles estão tendo que aprender a lidar com os conflitos. Observe que eles já vinham lidando com outros tipos de conflito. Que conflitos eram esses, pastor? Conflitos com pessoas que eram contra eles, que estavam contra eles. Agora eles estão tendo que lidar com os conflitos internos, ou seja, os conflitos dentro da igreja, dentro da sua comunidade, no meio do teu povo. Irmãos, viver em comunidade, viver em igreja não é fácil. É difícil. Amém? Porém é necessário. Nós temos que viver em comunidade, nós temos que viver um com os outros. Por mais que nós não venhamos concordar com tudo, mas nós devemos respeitar e aprender a viver, respeitar as diferenças e amar e seguir em frente. Amém? Porque nós temos que aprender a viver em comunidade, irmãos. Nós estamos aqui hoje sendo preparados para viver eternamente, um ao lado do outro. Amém? Glória a Deus. Então eles já haviam enfrentado alguns conflitos externos. Agora eles estão tendo conflitos internos. Muitas das vezes no meio do seu crescimento, são aquelas pessoas que estão próximas de você que vão te confrontar, que vão trazer conflitos. Mas entenda uma coisa,
não menospreze os conflitos, porque os conflitos te fazem crescer. Os conflitos são necessários no processo de crescimento, amém? Então agora eles estão enfrentando um conflito. No verso de número 2, então, ou seja, mediante este conflito, ou mediante esta ocasião, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Observe que na repartição diária, ou na distribuição diária, está bem claro aqui que quem fazia essa distribuição era quem? Os apóstolos, os 12 de Jesus. Porém, eles tinham outras atribuições. Eles tinham que orar, eles tinham que ministrar a palavra, eles tinham outras coisas para se preocupar. Não que servir à mesa seja algo inferior, algo que não precisa ser levado em consideração. Muito pelo contrário, servir à mesa é fundamental para quê? Para que ninguém fique sem, para que ninguém fique esquecido. Amém? Para que ninguém seja colocado de lado, para que ninguém seja tratado com indiferença. Servir à mesa é essencial. Se hoje você está servindo à mesa, meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa, é um dos melhores trabalhos que você poderia estar fazendo para o Senhor e no Senhor, porque maior é aquele que serve. Então os apóstolos estão dizendo aqui, não é bom que nós abandonemos a oração e a palavra para servirmos a mesa. O que ele está querendo nos ensinar aqui? O que a Bíblia está querendo dizer para nós? Crescemos quando entendemos o que devemos fazer. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo dizia, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas agora que sou homem, eu preciso deixar as coisas de menino de lado ou para trás. Ou seja, quando eu identifico o meu chamado, quando eu identifico o meu propósito de vida, existem coisas que eram até boas, que eram até louváveis, mas que eu vou ter que deixar de fazer, para então poder fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus está aguardando para que eu faça, amém? Nós precisamos entender que nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, e cada membro tem a sua função no corpo. Então tem aquele que vai servir a mesa, mas tem aquele que vai se dedicar à oração, tem aquele que vai se dedicar à palavra, e cada um fazendo o seu papel, o corpo cresce, o corpo desenvolve, amém? A mão não pode querer fazer a função do pé, e nem tampouco o pé querer fazer a função da mão, porque não vão conseguir, não vão desenvolver, não vão crescer, amém? O corpo não vai desenvolver. Então o que a palavra está querendo nos ensinar? Que nós crescemos quando nós descobrimos o nosso propósito de vida, o motivo pelo qual Deus nos criou, o motivo pelo qual Deus nos estabeleceu nesta terra. Cada um de nós, cada um de vocês que está agora conectado, que está nos assistindo, ouvindo esta palavra, irmão, entenda uma coisa, existe um propósito de Deus estabelecido sobre a tua vida, amém? E você precisa descobrir em Deus. Por quê, pastor? Porque talvez você esteja fazendo até coisas boas, louváveis, mas não é o que Deus te chamou para fazer. Tem pessoas que Deus vai chamar para servir a mesa, mas tem pessoas que Deus vai chamar para oração, para intercessão. Tem pessoas que Deus vai chamar para pregar, tem pessoas que Deus vai chamar para cuidar, mas todos vão trabalhar com o mesmo intuito, servindo ao mesmo Deus, servindo ao mesmo Senhor, cada um na sua função. Então nós crescemos quando nós entendemos qual é a minha função no corpo. Você sabe pelo qual motivo Deus te estabeleceu nessa terra? Você consegue identificar por que Deus te criou? Irmão, você não é obra do acaso. Existe um projeto de Deus, um propósito de Deus estabelecido sobre a tua vida. E você precisa entender isso para que você se adeque a esse chamado, a este propósito, e que você comece a renunciar a coisas que são até permitidas e louváveis para fazer aquilo que Deus está esperando que você faça, aquilo que Deus está esperando que eu faça. É por isso que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Talvez tem coisas que eu esteja fazendo hoje que não é para me fazer.
é para outra pessoa fazer. E tem coisas que eu preciso passar a fazer que eu ainda não estou conseguindo fazer. Então eu preciso me identificar, eu preciso me localizar dentro do corpo para que então Deus possa me usar na plenitude. Então nós crescemos quando nós entendemos o que nós devemos fazer. Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Para que Deus me criou? Para que Deus me estabeleceu nesta terra? Amém? Verso de número 3. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Amém? Então agora ele está falando, não é bom que nós deixemos a oração e a palavra, ou seja, a nossa vocação para servir à mesa. Porque tem pessoas que vão servir à mesa. Mas é qualquer pessoa que pode servir à mesa? Não. Não é qualquer pessoa que pode fazer o que Deus quer que seja feito. Aqui a Bíblia vem trazendo agora para nós aqui 3 atributos de uma pessoa que vai então estar diante da mesa para poder servir à mesa. Irmão, quando nós falamos servir à mesa, nós estamos falando de servir os irmãos. Amém? De servir as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, até para servir as pessoas, até para ajudar as pessoas, nós precisamos estar posicionados dentro daquilo que Deus tem e espera de nós. Amém? Olha o que a Bíblia fala para nós aqui. Homens de reputação. O que é reputação? Homens e mulheres de boa fama. Amém? Quando nós falamos de fama, nós não estamos falando de celebridades. Nós estamos falando de testemunhos. Pessoas que têm testemunho nessa geração. Amém? Pessoas como Noé, que no meio de uma geração corrupta e perversa, Deus olha para a terra, querendo dar cabo da terra, mas consegue encontrar Noé, um homem íntegro e reto. Será que nesses dias Deus poderia olhar aqui para a terra e enxergar você como Noé? Um homem íntegro e reto? Uma mulher como Noé, no caráter? Como tem sido, ou como está a sua reputação, como está a sua fama diante das pessoas, diante da sociedade? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer chegar para ensinar, a gente quer chegar para corrigir, mas a gente não vê que nós também precisamos ser ensinados e corrigidos. Nós só queremos tirar a trave que está no olho da outra pessoa, mas esquecemos de nós mesmos. Amém? Então nós precisamos olhar para nós. Eu quero fazer algo para Deus. Eu quero me mover em Deus. Mas eu posso me mover de qualquer maneira? Eu posso fazer de qualquer maneira? Não. Existem alguns atributos. Existem alguns critérios pelos quais a Bíblia está trazendo aqui para nós. Então o primeiro dele é reputação. Irmãos, eu e você precisamos ser homens e mulheres de boa reputação, de boa fama. Eu não estou dizendo que isso vai isentar de alguém falar mal de você, de alguém inventar coisas contra você. As pessoas podem falar, as pessoas podem inventar, as pessoas podem criticar, só não pode ser verdade o que elas estão dizendo. Amém? Só não pode ser verdade aquilo que elas estão falando contra você. Porque aí não, a sua reputação vai estar ruim. Amém? Então, homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Homens e mulheres que são governados pelo Espírito e não pelos desejos da carne. Irmãos, homens guiados pelo Espírito, assim como eles eram guiados. O livro de Atos dos Apóstolos, ele poderia se chamar também Atos do Espírito, porque toda essa manifestação se deu depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então tudo que eles faziam mediante o que o Espírito Santo lhes concedia. Era orientado divinamente. Eram revelações que eram dadas através do Espírito Santo. Era o poder de Deus, o Espírito de Deus agindo na vida deles. Hoje eu e você, tudo que viermos a fazer, devemos fazer nada de nós mesmos, mas tudo através do Espírito e em Deus. Por quê? Porque é Deus que sabe de todas as coisas. É Deus que sabe de tudo. Amém? Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. E os caminhos dele maiores do que os nossos caminhos. Então, se nós formos andar nos nossos caminhos, nós não vamos conseguir atender ao chamado de Deus para a nossa vida.
Então é por isso que nós devemos abandonar os nossos caminhos e andar nos caminhos do Senhor que já são abençoados. Porque no caminho do Senhor há direção. E quem dá a direção? O Espírito Santo de Deus. Agora, eu preciso ser um homem e uma mulher cheia do Espírito. Amém? Nessa geração só vai fazer a diferença aquele ou aquela que estiver cheia do Espírito Santo. Como Pedro diversas vezes se levantou cheio do Espírito Santo e trouxe entendimento, trouxe esclarecimento, falava com ousadia, com intrepidez, e todos ficavam admirados daquela autoridade que estava sobre a vida de Pedro, amém? Então, se você quer ter autoridade nesses dias, você precisa, então, ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Você é o Espírito Santo que traz autoridade para você, amém? É o Espírito Santo de Deus que outorga essa autoridade de Jesus sobre a sua vida. E ele continua dizendo também sobre homens e mulheres com sabedoria, ou seja, homens e mulheres que agem com cautela, que não se precipitam. Antes, estes homens e estas mulheres fazem uma leitura do ambiente e do momento para depois então fazerem os seus julgamentos. Irmãos, não são homens e mulheres que vão sair por aí apontando tudo que está errado, mas são homens e mulheres que vão analisar o cenário, homens e mulheres que vão analisar o ambiente, que vão orar a Deus, que vão se consagrar a Deus, que vão buscar em Deus uma revelação. E aí quando Deus falar, quando Deus revelar, quando Deus mandar, aí sim esses homens e essas mulheres vão abrir a boca, cheios do Espírito Santo, com a autoridade dos céus, e então vão falar, vão decretar, vão explicar, vão esclarecer. Mas nós precisamos ser sábios, irmãos. Há um momento de falar e um momento de calar. Não são todas as vezes que nós vamos ter que abrir a nossa boca para falar. Haverá momentos que nós vamos ter que nos calar e buscar em Deus uma resposta, para que então, com a sabedoria do alto, a sabedoria dos céus, nós possamos ganhar essa terra. Amém? Então são homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Se você quer hoje ser usado por Deus, busque o Espírito Santo de Deus, busque ter uma boa reputação e busque a sabedoria do alto, que eu tenho certeza que com esses 3 atributos você vai despontar, você vai decolar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Verso de número 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Precisamos o quê? O que ele está querendo nos ensinar aqui? Nós precisamos ter foco. Nós precisamos focar naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, amém? Não dá para nós sairmos por aí querendo abraçar o mundo. Não dá para nós sairmos por aí querendo fazer tudo. Nós precisamos ter um foco. Qual é o teu foco? Aonde você tem concentrado as suas energias? Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes a gente vê pessoas por aí cansadas, sobrecarregadas e fadigadas. Pessoas que frequentemente falam com vocês: eu estou cansado, eu quero parar, não aguento mais, não consigo andar, não consigo caminhar, não consigo mais fazer nada, eu acho que eu já não presto para nada. Não. Pare com esse pensamento. Olhe para si mesmo. Será que você não está fazendo coisas que Deus não te pediu para fazer? Será que você não está cansado porque você está colocando suas energias em coisas que era para outra pessoa estar fazendo e não você? Será que você já se encontrou naquilo que Deus tem para a sua vida? Comece a se perguntar, comece a se indagar, comece a buscar em Deus o teu propósito, amém? Quando os apóstolos estão falando aqui, vamos nos dedicar à oração e à palavra, eles estavam convictos daquilo que eles tinham que fazer. Você está convicto daquilo que você precisa fazer? Daquilo que Deus espera de você? Irmão, se você ainda não tem essa convicção, eu quero te dar um conselho nesta noite: pare tudo. Espere Deus falar para você, busque em Deus, deixa Deus revelar o teu propósito, e aí sim, você vai então investir todas as suas energias naquilo que Deus quer, daquilo que Deus espera de você, amém? Então nós precisamos ter foco, não podemos nos perder no ativismo. Muitas das vezes a gente pensa que pelo fato de nós sermos ativos,
de estarmos indo de um lado para o outro, fazendo, perdendo noites em claros, a gente pensa que, opa, estou no propósito. Nem sempre. Nem sempre. Amém? O ativismo nós temos que tomar muito cuidado com ele, porque ele é enganoso. Nem todo mundo que é ativo significa que está no propósito de Deus. Ele pode estar envolvido com diversas coisas, mas ele pode não estar engajado naquilo que Deus tem e quer para a vida dele. Então nós não podemos se perder no meio do ativismo, amém? Quando eles falam de oração e palavra, ele está dizendo que a oração e a palavra significa aquilo que sustenta. Irmãos, vida com Deus sem oração e palavra não existe. Você precisa orar, você precisa estudar a palavra, porque é isso que te sustenta. Amém? É isso que te sustenta. Então, muitas das vezes você pode estar desgostoso da vida, se sentindo infeliz, decepcionado, é porque talvez você ainda não esteja fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Porque quando você estiver fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, isso vai te sustentar, isso vai te suprir. Você não vai precisar de mais nada. O que você está fazendo já será o suficiente para te manter em pé, para te manter vivo. Amém? Num dado momento da sua vida, o apóstolo Paulo falou assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Será que Paulo estava querendo dizer, tipo assim, se eu não pregar o evangelho, então Deus vai me castigar? Claro que não. O apóstolo Paulo estava fazendo uma analogia do evangelho com o ar que ele respira. Trocando as palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu morro, porque o evangelho para mim é como se fosse o ar que eu respiro. Irmãos, quando você entende o motivo pelo qual Deus te chamou, o seu propósito, o seu chamado, quando você entende aquilo que você precisa fazer, isso se torna o ar que você respira. Irmãos, hoje eu não me vejo fora daquilo que eu tenho feito. Por quê? Porque eu encontrei o meu propósito, eu entendi o meu chamado. E depois que você entende, pronto, acabou, ninguém mais pode te tirar, a não ser que você permita. O entendimento é libertador, irmãos. O entendimento, ele te liberta do ativismo e te coloca no propósito. Você aprende a fazer muito mais com menos. Amém? É isso que Deus faz nas nossas vidas. Então nós temos que focar naquilo que nos sustenta, naquilo que nos mantém de pé. Precisamos fazer o que é essencial, o que verdadeiramente importa. Irmãos, nesses dias de recolhimento, a gente reflete quantas coisas que nós fazíamos e que não eram essenciais. Porque se fosse, nós já tínhamos morrido. Amém? Então a gente começa a identificar e a gente começa a entender: não, eu preciso focar, eu preciso fazer o que verdadeiramente importa, aquilo que é essencial. E o que é essencial na tua vida, meu querido? É que você cumpra com o propósito de Deus que está sobre a tua vida. Amém? Uma vida sem oração e palavra não é uma vida, e sim um suicídio a longo prazo. Se você não ora, se você não estuda a palavra de Deus, você está se suicidando. Porque é a oração e a palavra que vai te manter de pé, que vai te dar vida, que vai te dar forças para você continuar lutando, para você continuar guerreando. Amém? Verso de número 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha só que agora eles conseguem então eleger um corpo que vai servir à mesa. Mas eles elegeram tomando uma decisão, e essa decisão a Bíblia diz que foi unânime. Todos concordaram. E aí a gente começa a jogar por terra alguns ditados populares, né? Existe um ditado que diz que toda unanimidade é burra. Será que é? É um ponto de interrogação. Não estou aqui para dizer que sim e nem que não. Mas será que toda unanimidade é burra? Porque aqui todos aprovaram a escolha desses homens. Estevão, um homem cheio de fé,
cheio do Espírito Santo, será então que os apóstolos escolheram errado? É um ponto de interrogação, amém? Então o que a gente vê aqui? Quando nós tomamos decisões em Deus e pautadas naquilo que Deus tem e quer, a testificação é certa. Irmãos, quando você fala em Deus, não para Deus, mas em Deus, quando você faz em Deus, irmãos, tudo aquilo que você faz em Deus e fala em Deus, testifica no coração das pessoas. Por quê? Porque é Deus que opera tudo em todos. O mesmo Deus que habita aqui, habita aí dentro de você. Amém, irmãos? Independente da religião, você que está nos assistindo que porventura não seja um cristão, irmãos, somos todos filhos de um mesmo Pai. Amém? Então o mesmo Deus que habita aqui, habita aí dentro de você. Então quando nós fazemos em Deus, falamos em Deus e não para Deus, que existe uma diferença de fazer para Deus e de fazer em Deus. Quando eu faço para Deus, eu estou fazendo saindo a partir de mim. Mas quando eu faço em Deus, eu faço partindo dele para mim. É como se eu estivesse dizendo as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse. Já não vive mais eu, mas ele vive em mim. Amém? Então existe uma diferença de fazer para Deus e fazer em Deus. Então pode ser que hoje você esteja cansado de fazer as coisas para Deus, mas passe então a fazer as coisas em Deus, porque aí você será um homem e uma mulher bem-sucedido. Porque um homem e uma mulher bem-sucedido é um homem e uma mulher que cumpre com o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Amém? Então, eles estão aqui agora tomando decisões em Deus, pautadas no propósito de Deus. Então, a testificação é certa, irmãos. Amém? Até porque é Deus que opera tudo em todos. Mas o segundo ensinamento ainda dentro desse versículo de número 5, nos mostra que sempre haverá pessoas próximas de nós que poderão ser utilizadas. Irmãos, dentro do crescimento faz parte também nós observarmos ao nosso redor e darmos oportunidade para que as pessoas cresçam, para que as pessoas se desenvolvam. Por quê? Porque se nós somos membro de um corpo cuja cabeça é Cristo, todos os membros precisam crescer, todos os membros precisam desenvolver. Aí olha que lindeza que nós aprendemos aqui. Nós crescemos quando aqueles que estão ao nosso redor também crescem. Amém, irmãos? Então, eles estão observando agora que existem pessoas próximas. Eles não buscaram essas pessoas de lugares longínquos, não. Pessoas próximas, que estavam próximas da mesa, para serem utilizadas. O grande problema nosso é que nós queremos, muitas das vezes, ser o centro da atenção. Nós queremos centralizar as coisas em nós. E nós não distribuímos, nós não compartilhamos, nós não delegamos. E aí nós impedimos das pessoas crescerem. E como consequência nós nos cansamos, nós nos fadigamos. E começamos a deixar as coisas essenciais de lado. Sendo que nós poderíamos estar fazendo o que é essencial. E aquilo que não é para nós fazermos, mas sim para outras pessoas fazerem, elas assumirem o papel dela dentro do corpo, a função dentro do corpo. Então nós precisamos olhar ao nosso redor. Existem pessoas capacitadas, existem pessoas que já estão prontas. Amém? Nós só precisamos chamá-las. E nós vamos ver aqui através do texto, orar sobre a vida delas, impor as mãos, abençoá-las e darem a oportunidade a elas de crescerem e de se desenvolverem. Amém? Glória a Deus. Verso de número 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha que interessante. Oração com a imposição de mãos. Por que a oração com a imposição de mãos? Talvez seja uma pergunta, pastor, né? Por que, pastor? Será que somente orar não é o suficiente? Em algumas ocasiões, sim. Por que então oraram e impuseram as suas mãos? Vamos lá. Oração com imposição de mãos. A boca fala, mas as mãos executam. Amém? A boca fala, mas as mãos executam.
precisamos aprender a utilizar estes dois instrumentos que Deus nos deu, a boca e as mãos. Amém? Vamos lá, a boca para quê, pastor? Para anunciar as grandezas de Deus e trazer entendimento e esclarecimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Então a boca vai anunciar, a boca vai ensinar, a boca vai esclarecer, a boca vai para falar das grandezas de Deus. E as mãos, pastor, para operar os sinais, as maravilhas e os prodígios. Amém? No capítulo de número 5, verso de número 11 ou 12, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que muitos sinais e prodígios eram feitos através das mãos dos apóstolos. A minha pergunta, você já sabe. Para que você tem usado a sua boca? Aonde você tem colocado as suas mãos? A boca é para falar das grandezas de Deus, não é para falar de outra coisa. As mãos é para operar os sinais e as maravilhas. Não é para tocar em coisas que não deveriam ser tocadas. Não é para pegar coisas que não deveriam ser pegas. Amém? Então eles oravam através da imposição das mãos. Porque a boca falava, mas eram as mãos que executavam. Glória a Deus, amém? Então, infelizmente, hoje, a nossa boca fala de coisas que não sabemos e as nossas mãos tocam em lugares que não eram para ser tocadas. Irmãos, cuide da sua boca, cuide da sua mão, porque são dois instrumentos que Deus nos deu e que muitas das vezes é através dele que nós nos perdemos. Falamos demais e tocamos em coisas que não era para ser tocada. Amém? Então eles oravam através da imposição de mãos, porque a boca e as mãos estavam ocupadas, fazendo o que era necessário, essencial. Amém, irmãos? Glória a Deus. Verso de número 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, no verso de número 7, ele inicia falando algo muito bacana para nós. O que estava crescendo, irmãos? A palavra de Deus. Ele falava que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Olha que interessante. O que estava crescendo? A palavra de Deus. E o que estava multiplicando? O número de discípulos. Uma coisa é crescer, outra coisa é multiplicar. E eu vou tentar te explicar aqui para que você possa entender, amém? Muitas das vezes nós queremos uma multiplicação do reino, mas sem fundamento bíblico. Isso não vai acontecer. Toda multiplicação do reino, toda multiplicação, ela precisa estar fundamentada onde? Na palavra. Ela precisa estar pautada onde? Na palavra. Não é em métodos, não é na palavra. É no plano. É naquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo. É naquilo que porventura não estava escrito nas nossas mãos, mas já estava instituído no coração de Deus. O problema é que muitas das vezes, para se ter a multiplicação, nós abandonamos a palavra. E aí se tem uma multiplicação que muitas das vezes é explosiva, mas que não é sustentável. Então, olha, se assim nós podemos dizer, a receita da multiplicação. O que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui? Que não existe multiplicação se não houver o crescimento da palavra de Deus. Porque é a palavra que dá o crescimento. Ou seja, quanto mais eu ensino a palavra, mais vidas se rendem ao Senhor. Quanto mais eu prego a palavra, mais vidas se rendem ao Senhor. Quando Jesus falou para os seus discípulos irem, ele não falou para os seus discípulos irem e ensinarem coisas humanas, doutrinas humanas, métodos humanos. Não. Pediu para que eles fossem, ordenou para que eles fossem e que eles fossem ensinando e pregando. O que? A palavra.
as coisas do reino. Amém? Então, se eu quero ter uma multiplicação, irmãos, se eu quero que aquilo que está ao meu redor se multiplique, só existe uma maneira: se eu fizer a palavra de Deus crescer. Então eu preciso pregar a palavra, eu preciso ensinar a palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso compartilhar a palavra, eu preciso deitar com a palavra, acordar com a palavra, viver na palavra. A palavra, ela precisa estar impregnada em mim. Porque quando a palavra estiver impregnada em mim, irmãos, pode ser que aconteça comigo e com você aquilo que aconteceu com Pedro. Por onde ele passava, até a sombra dele curava. Hoje a humanidade, ela está infestada de coisas que não estão no plano. E as estratégias vão mudando de tempo em tempo, de ano em ano, mas o plano é eterno, ele não muda. Então crescia a palavra em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Para haver multiplicação, é necessário ter um crescimento da palavra. Amém? Então o meu papel hoje, o seu papel, é fazer com que essa palavra cresça. Irmãos, é por isso que quando a gente fala, compartilhe essa live, convide os amigos. Irmãos, não é para que a gente tenha mais inscrito, não é para que a gente tenha um maior número de visualizações. Isso vai ser consequência, é óbvio. Se você compartilhar, mais pessoas vão assistir. Mas não é para nós crescermos, é para a palavra crescer, é para a palavra alcançar muitas e muitas mais pessoas. Amém? Então, quando a palavra cresce, nós multiplicamos. É essa a receita do reino. Amém, glória a Deus. Verso de número 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que Estevão estava fazendo? Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem chamado por Deus. Um homem que agora está diante de uma oportunidade única. Essa oportunidade que também nos foi dada, que foi dada a mim, que foi dada a você. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo destes dias. Estevão agora estava operando sinais e maravilhas. Ele estava exercendo o chamado. Ele estava exercendo a função dele. Ele estava servindo a mesa. Ou seja, servindo os irmãos. Aonde havia uma necessidade, ali estava Estevão operando os sinais, a maravilha, os prodígios. A minha pergunta é: o que você tem feito com o seu chamado? O que eu tenho feito com o meu chamado? Será que nós estamos aproveitando da oportunidade que Deus está nos dando de manifestar o Pai, estabelecer o reino, promover a justiça? O que a gente tem feito com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos confiou, irmãos? O que nós estamos fazendo com a oportunidade que nos foi dada? Estevão estava manifestando o Pai, estabelecendo um reino, promovendo a justiça. O que nós estamos fazendo nesses dias é uma reflexão. Verso de número 9. Levantando-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Olha só, sequência, verso número 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Irmãos, olha só. Estevão estava operando sinais, maravilhas, sinais e prodígios. Amém? Ele estava exercendo o chamado dele. Porém, enquanto ele estava fazendo o que era preciso fazer, algumas pessoas, alguns daquela época, se levantaram para discutir com Estevão. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui? Se você quer cumprir com o teu chamado, se você quer exercer a sua função, você precisa estar preparado, porque você vai ter que enfrentar muita discussão. Muitos vão se levantar para poder falar contra você, para poder discutir contra você, para poder falar qualquer coisa a seu respeito que seja para fazer com que a tua reputação diante das pessoas, diante dos homens, ela seja uma reputação muito desqualificada. Muitos vão se levantar contra você. A Bíblia fala que se levantaram contra Estevão. Irmãos, se levantaram contra Jesus, se levantaram contra Pedro, agora estão se levantando contra Estevão,
Você acha que não vão se levantar contra mim? Você acha que não vão se levantar contra você? Se você está no propósito, se você está exercendo a tua função, isso faz parte do processo. Vão falar mal de você, vão inventar coisas de você, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer: eles não irão te resistir todos os dias da tua vida. A Bíblia está dizendo aqui para nós, amém? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Entende agora aqueles 3 atributos que nós falamos agora há pouco? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Para que isso? Para que ninguém possa te resistir. Podem até inventar contra você, podem até te questionar, podem te perseguir, mas eles não irão te resistir, porque maior é o que está em você, a saber, o Espírito de Deus, do que o que está na vida deles. Amém? Então vão tentar, mas não vão conseguir. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso que nós precisamos ter em mente. Verso de número 11, nós já estamos terminando. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Irmãos, olha que interessante. Não resistindo a Estevão, não resistindo a mim, não resistindo a você, eles vão investir em nós, mas de uma maneira diferente. Ouviu bem o que eu disse? Eles não vão investir no teu chamado, no meu chamado, no meu propósito, no teu propósito. Eles vão investir na tua vida, eles vão investir na minha vida, para querer nos derrubar. Irmãos, tem gente hoje trabalhando fortemente para te derrubar. Tem gente hoje trabalhando fortemente, investindo fortemente na tua vida, para que aquilo que você está fazendo dê errado. Você consegue entender a seriedade do negócio? Tem gente hoje torcendo para que dê errado aquilo que você está fazendo, para aquilo que eu estou fazendo. Tem gente investindo, tem gente pagando preço. Não é pela minha vida no bom sentido da palavra, não é contra a minha vida, é contra a sua vida. E se você não for um homem cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir suportar esse tipo de coisa. Você não vai conseguir suportar esse tipo de perseguição, esse tipo de retaliação. Amém? Então se preparem. Porque se não podem contra você, vão tentar te derrubar de qualquer maneira, a qualquer custo. Custe o que custar, meu irmão. Vão investir forte para te derrubar. Esteja preparado, porque vão inventar coisa a teu respeito. Mas não se preocupe, porque as obras das tuas mãos falarão por ti. Então continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, e não se importe com o que estão falando de você. Quem te justifica é Deus. Amém, irmãos? Quem te justifica é Deus. Não perca tempo se explicando. Traz esclarecimento e entendimento. Justificação é com Deus, é Ele que nos justifica. Amém? Verso de número 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Irmãos, eles vão querer fazer a tua caveira, eles vão querer fazer a minha caveira com o povo, com as pessoas, com aqueles que estão ao nosso redor. Quando uma pessoa se levanta para te derrubar, meu irmão, não necessariamente ela vai diretamente a você, mas ela vai em quem está ao teu redor. Amém? Ela vai ao teu redor. Ela começa muitas das vezes se fazer até de vítima, para em busca de aliados conseguir te derrubar. Mas uma dica eu te dou: continue fazendo, continue crendo, continue confiando, continue esperando, porque Deus é contigo. Se o que você está fazendo é de Deus, assim como Gamaliel falou no capítulo de número 5 para aqueles homens, irmãos, essas pessoas que estão tentando contra a tua vida, contra a minha vida, elas vão ser pegas de surpresas, tentando parar a obra de Deus. Então, se você quer um consolo nesta noite, essas pessoas não estão tentando diretamente contra a tua vida, mas estão tentando contra o Deus da tua vida. É contra Deus. É Deus que vai guerrear essa causa. É Deus que vai te justificar. É Deus que vai te exaltar. Simplesmente se submeta ao processo.
assim como Jesus se submeteu. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha. Irmão, fecha a boca. Amém? Fecha a boca. Aceite o sofrimento. Aprenda com o sofrimento. Porque vida com Jesus tem sofrimento. Se alguém um dia não te falou, me perdoe. Mas essa é a mais pura realidade. Amém? Vida com Jesus tem vitória sim. Tem conquista sim. Mas para ter vitória e para ter conquista tem muito sofrimento, irmãos. Amém? Então aprenda a sofrer. Aprenda a lidar com o sofrimento. Porque o sofrimento ele te torna mais forte. Amém? Então nós temos que entender que eles vão fazer as nossas caveiras com os outros. Mas Deus sabe quem você é, o que você tem feito. Vão te levar diante do sinédrio, mas não se preocupe. O sinédrio faz parte do processo. O sinédrio faz parte da vida de todo cristão. Cristão que é cristão tem que passar pelo sinédrio. Porque o sinédrio nos aperfeiçoa. O sinédrio nos volta, nos torna para o propósito. Amém, irmãos? Quem não passa pelo sinédrio corre o risco de estar fora do propósito. Então cuidado, é só vitória. Não, irmãos. Vai ter vitória sim. Mas vão ter dias de angústias, vão ter dias de perseguição, vão ter dias difíceis, dias dolorosos. Jesus viveu esse processo. Amém? Jesus foi diante do sinédrio, porque o sinédrio faz parte do processo. Pedro e João passaram, Jesus passou, Estevão agora está passando. Se você não estiver passando, você vai passar. Não é maldição, é realidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Irmãos, o que eles fizeram aqui agora? Levantaram falsas testemunhas. Você está preparado para lidar com pessoas que vão levantar falsas testemunhas ao seu respeito contra você? Irmãos, vão falar de coisas que você não fez. Amém? Mas tudo isso também faz parte do processo. Esteja disposto a sofrer pelo reino. Jesus morreu pela causa e eu e você também teremos que morrer. Estevão agora estava morrendo pela causa. Pedro morreu pela causa. Jesus morreu pela causa. Eu e você precisamos aprender a morrer pela causa. Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda. Ele nada disse, ele nada falou. Amém? Verso de número 14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Irmãos, quando querem te derrubar, distorce até o que você está ensinando, distorce até o que você está falando, aquilo que você está pregando. Amém? Vão distorcer o que você está ensinando nesses dias, porque vão arrumar desculpas para poder tentar te tirar de onde Deus te colocou. Agora eles estão distorcendo, irmãos. Então fique esperto. Se prepare. Você vai ensinar algo, você vai falar algo, e quem está na espreita querendo te derrubar vai distorcer o que você falou, vai distorcer o que você ensinou, amém? Vão distorcer o que você disse. Por quê, pastor? Porque não aceitam o que você está falando e o que você está fazendo. São os invejosos daquela época, são os invejosos desses dias. Vão distorcer o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Mas também não se preocupe. Por quê, pastor? Porque existe um livro que está sendo escrito diariamente. E esse livro se chama O Livro da Vida. Nele estará toda a verdade. E no fim de tudo, a verdade prevalecerá. Irmãos, Deus está relatando tudo a teu respeito. Existe um livro sendo escrito neste momento. E um dia eu e você teremos que dar conta de tudo que nós pregamos, de tudo que nós ensinamos, de tudo que nós falamos. Assim como essas pessoas também terão que dar conta de tudo que falaram contra nós, que tentaram parar a obra de Deus, que tentaram parar o teu chamado, que tentaram parar o teu ministério. Deus é quem te justifica.
Amém, irmãos? Verso de número 15, e nós vamos terminar no 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Irmãos, olha só, quanto mais falarem de você, quanto mais tentarem contra ti, mais você se aproximará daquilo que Deus tem para você. Quanto mais investirem na tua vida ou contra a tua vida, mais você vai se aproximar daquilo que Deus tem para você. Amém? Olha só, agora, quanto mais eles falavam de Estevão, eles viam o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus vai reverter toda a maldição em bênção. Olha só, eu olho para essas pessoas, eu dou risada e que Deus tem misericórdia da minha vida. Porque todo mal que fazem contra mim, que fazem contra você, contribui para o teu bem, se você estiver no propósito de Deus. Deus é especialista em reverter as maldições em bênçãos. Irmãos, a Bíblia já falava isso lá em Gênesis. Olha a história de um menino chamado José, um menino de aproximadamente 17 anos. Um menino que foi invejado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que eles já não conseguiam conversar com José pacificamente. Olha só, cara. Isso já é antigo. Essa perseguição já é antiga. E aí eles pegam José então. O que eles fazem com José? Lança José na cisterna. Não para por aí. Porque o processo é constituído de etapas. E o processo tem que andar. O processo precisa evoluir. E aí depois que José é lançado na cisterna, não sabendo o que fazer com José, o que eles fazem? Vendem José. Por quê, irmãos? Eles querem te enviar para longe deles. Você está entendendo isso? Eles querem te enviar para longe deles. Mas chegará um dia que Deus te mandará de volta até eles. Chegará o dia que Deus te colocará diante deles. E aqueles que torceram contra você, e aqueles que tentaram contra você, irão depender de você, irmãos. Você consegue entender esse mistério? Então agora José é levado, é vendido. José é vendido a uma terra. Amém? Chega lá, ele começa então agora a trabalhar numa casa de Potifar. Lá, José, ele é acusado de uma coisa que ele não fez. Olha só, irmãos. Entende isso? Ele é acusado de uma coisa que não fez. Ele correu da situação. Mas muitos pensaram que ele tinha corrido para a situação, mas ele correu da situação. E aí com isso, o que acontece com José? José cai na prisão. Irmãos, a prisão de José era o sinédrio de Estevão. Era o sinédrio de Pedro. A prisão de José era o meu e o seu sinédrio. Só que quanto mais eles tentavam contra José, mais eles estavam levando José para o propósito que Deus tinha na vida dele. Até que chegou um dia lá que Faraó teve um sonho e não conseguindo decifrar. Lembraram de José lá na prisão. Irmãos, um dia vão lembrar de você. Você consegue entender isso? Um dia vão lembrar de você. E aí colocaram agora José diante de Faraó. E José vai e interpreta o sonho de Faraó. E ainda orienta Faraó. Fala, Faraó, a interpretação do sonho é essa e a solução é essa. Aí o que Faraó pega e faz? O constitui como governador do Egito. Qual era o propósito de Deus lá atrás? Fazer com que José chegasse a governador do Egito. Mas para isso José teve que passar por todo esse processo. Amém? Depois, mais tarde, nos tempos de seca que José já havia interpretado e já havia transmitido a mensagem para Faraó, quem estava com dificuldade? Os irmãos de José. E aí José manda chamar e José se apresenta.
E aí quando eles viram que eles estavam diante do irmão rejeitado, diante do irmão que foi vendido, diante do irmão que foi enviado para bem distante, eles se espantaram e José falou: opa, calma, calma. Vocês me fizeram mal, mas Deus reverteu toda a maldição em bênção. E hoje eu estou aqui para cuidar de vocês. Irmão, sabe por quê? Que você, que eu, nós temos que aprender a lidar com essas pessoas que nos perseguem, que vão nos caluniar, que vão falar falso testemunho, que vão investir contra a nossa vida, porque no fim de tudo isso, quem vai ter que cuidar delas é você e é eu. Amém? É você e é eu. Se você está disposto a servir a Deus, se você está disposto a andar nos caminhos de Deus, você vai ter que submeter este processo. E lá no final de tudo, você ainda vai ter que cuidar daqueles que tentaram contra a tua vida. Amém? Jesus estava sendo crucificado, mas na verdade eles estavam contribuindo para o plano da salvação. Muitos estavam zombando de Jesus na cruz, mas não entenderam que eles estavam contribuindo para o propósito eterno. Amém? Irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o teu propósito. Amém? Fecha os teus olhos, quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse culto de ensino, por esta palavra, por este esclarecimento, este nível de entendimento que o Senhor nos trouxe. Continue falando conosco, continue nos revelando, para que nós possamos continuar caminhando, acreditando, crendo, fazendo, exercendo, desenvolvendo e esperando a tua justificação, meu Pai. E que no dia certo, no momento certo, toda a verdade venha à tona, tudo venha a ser esclarecido e que o Senhor faça a justiça. Prepare o nosso coração, meu Pai, porque nós sabedores de que um dia nós teremos que cuidar desses que hoje estão tentando contra a nossa vida, nós possamos estar com os nossos corações abertos, assim como José esteve, assim como Estevão morreu pela causa, assim como Pedro morreu pela causa, assim como José, assim como Jesus, perdão, Senhor, assim como João Batista. Ó Deus, nos ensina a morrer pela causa, nos ensina a matar o nosso eu, para que o Senhor prevaleça, e não só prevaleça, mas que o Senhor permaneça para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam hoje e sempre sobre a nossa vida. E a igreja diga amém. Que Deus te abençoe. Vou me despedindo aqui dos amados irmãos. Quinta-feira te espero aqui às 20 horas com mais uma palavra de fé. Continuidade da palavra de domingo. Amém? Agora nós vamos falar em 1 Reis, capítulo de número 18. Tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esqueça, compartilhe essa palavra, porque se essa palavra crescer, a multiplicação virá. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal de Belmiro Braga, de Sobragi, que está aí conosco, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês aí, tá? A cidade, que Deus tome este lugar nas mãos dele aí, para que ele possa cuidar, amém? Pastor Eliseu, vi um comentário dele ao longo aqui, Pastor Eliseu lá do Rio de Janeiro, que Deus abençoe a vida dele em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, fiquem na paz, que Deus guarde vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Laura, graça e paz, Deus te abençoe. Márcio, Deus abençoe sua vida. Luiz Neide, Belmiro Braga, Deus te abençoe, querido. Que essa palavra possa ter te fortalecido, te edificado, amém? Missionário Luziane, graça e paz, Deus te abençoe aí. Boa noite, que Deus abençoe seus negócios, sua vida. Anderson, feliz de te ver aí, irmão. Deus continue falando no seu coração, te fortalecendo, amém? Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Mais algum irmão que queira se despedir? Eu vi também durante a transmissão o presbítero Felipe Mazini, não sei se ele ainda está conectado, mas que Deus abençoe a vida dele aí, da Thaís. Mário, Deus te abençoe sua vida, a Cícera, amém? Deus abençoe a vida de vocês aí. Márcio, manda um abraço para a Adriele, Deus abençoe a vida dela.
Vi também a missionária Edna ao longo da transmissão, fazendo um comentário. Que Deus te abençoe. Vi a missionária Edna, missionário Sebastião. Zé Carlos, Deus te abençoe, meu querido. Deus continue falando no seu coração, amém? Regina, glória a Deus. Que Deus te abençoe aí, minha querida. Deus abençoe sua vida. Amém, Luziane? Vamos compartilhar esse estudo aí, porque eu sei que tem muita pessoa que precisa desse esclarecimento, né, desse nível de entendimento. Dani, Deus abençoe sua vida. Parabéns aí para Estela. Vi a fotinha dela hoje, já tá linda. Manda um abraço, mozão aí. Tudo de bom para vocês, viu? Felicidades aí. Glória a Deus. Então, se você puder, irmão, entra aí na minha linha do tempo, vai lá, compartilha aí. Vamos fazer com que a palavra cresça e assim a multiplicação virá, amém? Mas o foco é na palavra, não é em nós, né? Nós devemos nos diminuir para que ele cresça. E ele foi manifestado através da palavra. Amém? No princípio era o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então que Deus continue abençoando, que o Espírito de Deus continue falando e que nós possamos continuar crescendo, nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando no chamado de Deus e no propósito dele para a nossa vida. Amém? Fique na paz. Beijo pastoral meu, da pastora, do Gugu, e que a casa de vocês continue sendo tremendamente abençoada e impactada por meio destas lives, da pregação da palavra, da oração. Amém? Qualquer coisa, não se esqueçam, estamos aqui para te servir. Amém? Fique na paz. Deus abençoe. Um abraço.